Olá, meu nome é Eduardo Brisda e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo hoje faz parte do quadro Pergunte ao Brisda. Preparado? Então, editor, solta a vinheta. Bom, e como funciona esse quadro Pergunte ao Brisda? Basicamente é um quadro que eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vocês fazem as perguntas, eu respondo elas por aqui. Então, se você não me segue lá no Instagram, aproveita e me siga lá agora. Toda semana eu abro caixinhas de perguntas e algumas delas, a partir de agora, também vou utilizar para criar mais conteúdos para você aqui no YouTube. Inclusive, todo dia eu posto lá no meu Instagram conteúdos rápidos e simples para te ajudar a aprender cada vez mais sobre robótica e competições. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito. O seu like e a sua inscrição são muito importantes para continuarmos crescendo na nossa comunidade. Agora sim, vamos para a primeira pergunta que eu separei. A primeira pergunta foi a seguinte: como escolher uma boa temática para trabalhar no projeto de inovação da FLL? Bom, essa pergunta foi muito boa e basicamente tem três situações que eu diria que são as principais. Primeira coisa é o problema. O problema que você tem que pesquisar é um problema que você gosta de pesquisar, que você se identifica. Então, muitas vezes, o que muitas equipes acabam fazendo é pensando qual o problema que é mais interessante para o juiz, quando, na verdade, você tem que pensar em qual o problema que é mais interessante para você trabalhar, qual que você se anima, o que você tem vontade de trabalhar, de pesquisar e de resolver. Se não for um problema que você se sente motivado, isso vai transparecer também na apresentação. E aí eu já percebi que você não é motivado naquele tema. Quando é um problema que você se identifica e que você quer realmente resolver, isso fica claro para o juiz e o juiz se empolga através da sua empolgação. Então esse é o primeiro aspecto importante para você preparar uma projeto de ação, preparar um tema para essa temporada. É pensar em um problema que você vai se identificar. Segunda coisa, pense em um problema específico. Pense em um problema que afeta um público-alvo, um público específico. O que muitas vezes as pessoas fazem no começo, principalmente quando está falando de projeto de inovação, é pensar em uma solução, em um problema muito amplo. Como é que a gente pode resolver a fome no mundo? E aí pensa no público amplo. Quando, na verdade, você pode resolver um problema específico da sua região, da sua comunidade, ou de um público realmente específico. Então isso traz muito mais credibilidade para a sua pesquisa e você consegue ser muito mais certeiro quando você cria o seu projeto, quando você cria a sua solução. Então é a segunda coisa que tem que ser muito importante. Então primeiro, a questão do problema, de ser um problema que você se identifica e tem vontade de pesquisar. O segundo, ser um público-alvo específico e não um público-alvo muito amplo. E o terceiro é você criar uma solução realmente viável, que você consiga implementar. O que muitas vezes acontece também é que a galera, às vezes, pensa numa solução mirabolante, que vai solucionar o mundo, só que custa os olhos da cara, e aí você não consegue implementar. Então, por exemplo, o que adianta você pensar na cura do câncer se ela custa, sei lá, o PIB do Brasil? Impossível, não tem como você implementar. Então, esse é um terceiro ponto importante. Para você ter um bom projeto de inovação e um tema específico, você tem que ter uma solução viável. Porque se não for viável, você não consegue implementar e aí não adianta você ter desenvolvido a solução, porque você não vai conseguir realmente implementar e resolver o problema que você está se propondo a resolver. Beleza? Então esses são os três princípios fundamentais que você tem que ter e que você tem que utilizar para criar um bom projeto de inovação. E agora vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: para a temporada da Masterpiece, você prefere usar o EV3 ou o Spike? Essa é uma pergunta que a galera sempre faz toda temporada. É inacreditável. E para responder essa pergunta, eu vou te dar um outro questionamento. Vou trazer uma pergunta para você, que é a seguinte: se você quiser comer macarrão, você vai utilizar qual ferramenta? Você vai utilizar um garfo e faca ou você vai utilizar um hashi? Qual que você acha que é melhor para você utilizar, para você comer um macarrão? É o hashi ou é o garfo e faca? Dependendo da resposta, alguns vão dizer que é o garfo e faca e outros vão dizer que é o hashi. Por exemplo, se você estiver na Itália, os italianos, por exemplo, o italiano normalmente come macarrão com o garfo e a colher, ali enrolando. Já se você for para a China, Japão ou algum país asiático, eles vão comer o macarrão utilizando o hashi. E por que tem essa diferença? Porque cada país
utilizam uma ferramenta melhor. Então o italiano prefere garfo e colher, enquanto os asiáticos, os chineses, os japoneses preferem a questão do hashi. O que isso quer dizer? Quer dizer que o garfo e faca é melhor para comer macarrão? Ou que o hashi é melhor para comer macarrão? Não, cada um tem uma vontade, uma habilidade para utilizar a ferramenta. É a mesma coisa do caso do EV3 ou Spike. Para essa temporada da Masterpiece, não tem uma ferramenta que vai ser melhor. Se vai ser melhor utilizar a EV3 ou Spike. Não existe uma resposta pronta. O que vai definir qual plataforma é melhor para utilizar é você. É você o usuário que está utilizando. Eu, por exemplo, sou horrível em comer macarrão com hashi. Mas também sou horrível para comer macarrão com aquela colher enrolando. Eu como com garfo e faca e ainda corto. Por quê? Porque eu prefiro comer assim. E a mesma coisa para você. Para você, o que você tem que pensar quando vai iniciar o robô nessa temporada da Masterpiece? É qual ferramenta, qual plataforma você tem mais afinidade. Ah, Breeze, eu sempre utilizei o EV3 e prefiro utilizar o EV3. Cara, eu utilizo o EV3. Ah não, Breeze, eu acho que o Spike eu consigo fazer robôs menores, não acho que vou ter tanta dificuldade de utilizar. Utilize o Spike. Não tem ferramenta melhor. O que vai determinar se uma plataforma é boa ou ruim é quem a utiliza e não a plataforma em si, ok? Então, essa aqui é a resposta da segunda pergunta. E vamos agora para a terceira pergunta, que é a seguinte. É permitido usar o bloco de calibrar sensor na hora de lançar o robô na OBR? Você pode utilizar sim, só que tem um detalhe. A OBR não deixa que o robô calibre por conta própria, então ele não pode se movimentar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma programação que você não utilize os motores para movimentar o robô e calibrar. Como assim? Por exemplo, você tem lá a pista branca e a linha preta. Você pega o robô, faz uma programação e quando você aperte um botão, ele pega o dado da calibração da cor preta, depois coloca ele na parte branca, aperta de novo e calibra. Então você vai calibrar por etapas. Você vai primeiro pegar a cor do preto, depois do branco, e aí você sabendo a cor do preto e do branco, o robô vai calibrar por conta própria. Então o único detalhe que você não pode é fazer com que a calibração seja automática, totalmente automática. Tem que ser meio que manual. Você tem que ir lá, colocar o robô na posição correta e calibrar, ok? Então esse é o detalhe para a calibração na OBR. Não pode ser automático, tem que ser manual. E antes de irmos para a próxima pergunta, não deixe de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram, porque assim você pode fazer perguntas e eu responder por aqui. Então tem uma galera que faz muita pergunta, pede ajuda para mim nos meus directs, só que infelizmente o meu tempo é limitado e eu não consigo ajudar todo mundo. Então essas perguntas que vocês fazem na caixa de perguntas e os vídeos que eu trago aqui é uma maneira de eu te ajudar, mesmo que indiretamente. Então, caso eu não consiga fazer uma consultoria com você, caso eu não consiga fazer uma videochamada, você pode tirar suas dúvidas através da caixinha de perguntas, através dos meus vídeos aqui do YouTube. Então, me segue lá, se inscreve também no canal e curte esse vídeo se você gosta de mais conteúdos desse de Pergunta ao Brizda. Porque o seu like, a sua inscrição me ajudam a saber que você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu faça mais conteúdos como esse aqui pro canal, ok? Então, vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Como foi a experiência do seu primeiro torneio de robótica? Então, meu primeiro torneio de robótica, a experiência foi assim, muito legal, mas também muito apavorante. Assim, eu fiquei muito preocupado, muito nervoso mesmo. A primeira temporada que eu tive foi a temporada chamada World Class, que foi em 2014 e 2015. Esse foi o meu primeiro ano competindo em robótica. E meu primeiro torneio foi, se eu não me engano, a FLL. FLL World Class, 2014 e 2015. E foi no Paraná, foi lá no Paraná, eu sou do Rio, só que naquela época não tinha regional aqui no Rio, então as equipes de robótica que eram aqui do Rio de Janeiro, elas tinham que ir para outros regionais, em outros estados. E aí a equipe que participava foi para o Paraná para competir. E, bom, naquela época eu tinha duas funções principais na equipe. Eu era o programador principal da equipe e eu era um lançador. E eu tinha muito medo de lançar. Assim, no torneio eu fiquei muito preocupado, eu tremia na hora de lançar, e aí eu ficava muito nervoso. No fim das contas, eu esquecia de colocar uma peça, esquecia outra, aí só percebi quando o robô tava já na mesa rodando, aí, putz, eu percebia, botava a mão na cabeça, ficava muito nervoso. Além disso,
a avaliação do robô, do design do robô, era um pouquinho diferente na época. Hoje em dia, é uma apresentação com início, meio e fim, que todo mundo apresenta junto. Naquela época, a equipe era meio que separada. Então eles pegavam quem era o programador, os programadores principais, para conversar. Um juiz ficava com você explicava a programação para aquele juiz e o restante explicava a estratégia e a mecânica para os outros. Então, naquela época eu também ficava muito nervoso. Por quê? Porque eu era o único que ia explicar a programação ali para o juiz. Então eu ficava muito preocupado de saber se eu ia explicar tudo certinho, se eu ia explicar tudo no tempo, se eu não ia esquecer de explicar nada. E naquela época, pelo menos, a gente não fazia um script, porque hoje em dia, de uma certa forma, você tem ali um script do que você vai falar, início, meio e fim, seja na construção, seja na programação. Tem uma apresentação. Naquela época não tinha, não era muito comum isso. Então era meio que no freestyle, meio que livre, assim. Então eu ficava muito nervoso disso. E, bom, foi um torneio que eu fiquei muito nervoso, muito preocupado, mas também muito divertido. Foi a minha primeira experiência no torneio. E que de parte dali eu realmente fiquei cada vez mais empolgado pela competição, pelo esse tipo de espírito de competição amigável, alegre. Foi uma competição, cara, eu nunca tinha visto na vida esse tipo de torneio, esse tipo de dinâmica realmente. E aí eu me apaixonei e aí, desde então continuo sempre competindo. Se eu puder dar um conselho para quem está competindo pela primeira vez, não fique muito nervoso, fica tranquilo. Erros vão acontecer, fazem parte do processo. Naquela época eu ficava muito preocupado com os erros que eu ia cometer. Se eu pudesse voltar atrás e dizer para o Mini Brisa um conselho seria esse. Fica tranquilo, relaxa, aproveita a competição, troca ideia com a galera, com as outras equipes, pergunta sobre o robô, pergunta sobre a inovação. Isso que realmente vai te trazer para frente e te fazer com que você evolua cada vez mais na robótica e nas competições. E bom, vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Qual o programa ideal e fácil para montar e gerar manual passo a passo de Lego? Existem dois programas principais quando você vai construir um robô virtualmente, que é o Lego Digital Designer, também conhecido como LDD, e o Studio 2.0. Os dois eu tenho vídeo aqui no YouTube. Então se você quiser aprender como construir no LDD, ou se você quiser aprender como construir no Studio 2.0, confere esses meus vídeos que realmente vão te dar uma base muito boa para utilizar ele. E principalmente o Studio 2.0, que é um pouquinho mais complicado. Qual é a grande diferença em relação ao manual e o passo a passo do LDD e do Studio 2.0? O LDD ele gera um passo a passo automático e nem sempre é muito bom. Então, normalmente, os passo a passos que o LDD gera são assim, realmente muito ruins. Peças soltas, peças voando, e aí não fica numa ordem muito legal para você construir. Já o Studio 2.0, ele não gera um passo a passo automático. Você que cria, você que define quais as peças que você quer encaixar em qual ordem. Então, por exemplo, do ponto de vista de um professor, o Studio 2.0 é muito interessante. Porque, por exemplo, eu quando crio meus manuais de montagem para as minhas aulas ou até para vídeos aqui no YouTube, eu utilizo o Studio 2.0. Por quê? Porque eu sei qual é a ordem certa que eu quero para montar o robô. Qual é a ordem que eu quero que você utilize para montar o robô. Então, eu quero que você comece pelos motores, depois prenda o hub, seja o EV3 ou o Spike, depois eu quero que você prenda a roda de apoio, depois as rodas principais e por assim vai. No Studio 2.0 você consegue definir esse passo a passo muito claramente, muito especificamente. Então é muito bacana disso. Além de que você consegue configurar o PDF com os passo a passos e fazer vários outros detalhes. Então se você que é professor está interessado em criar manuais de montagem, confere o Studio 2.0 que é uma excelente plataforma. Se você tiver dúvidas em como utilizar ele, nunca utilizou ele na vida, tem vídeos aqui no YouTube do meu canal introdutórios sobre essa plataforma que vão te ajudar bastante a aprender como utilizar essa plataforma, ok? E também, se você quiser mais conselhos, mais conteúdos de construção, seja no Studio 2.0 ou LDD, e se preparar para as competições, tem o meu curso no Universo da Robótica. Lá tem mais de 100 aulas sobre tudo de robótica, desde robótica Lego EV3 até robótica Lego Spike e principais competições de robótica como OBR, FLL e TBR. E então, se você quiser um conteúdo realmente aprofundado e se preparar para as competições ou aprender realmente a utilizar a plataforma da Lego, confere esse meu curso, vai estar aqui um link na descrição que vai ter toda a ementa completa e muitos detalhes do curso Universo da Robótica, ok? Qualquer dúvida, pode também mandar uma mensagem
seja aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. É só mandar uma mensagem. E bom, essas foram as perguntas que eu separei para esse Pergunte ao Brizda. Se você quiser que tenha mais perguntas, quer que a sua pergunta apareça no próximo conteúdo desse, não deixe de me curtir lá no Instagram, @EduardoBrizda, que eu abro a caixinha de perguntas todo dia, na rádio toda semana, todo dia talvez seja demais, mas toda semana eu abro a caixinha de perguntas e algumas delas eu separo para trazer esse conteúdo aqui no YouTube e ter uma resposta um pouco mais aprofundada. Que lá no Insta eu acabo fazendo uma resposta um pouquinho mais curta, um pouquinho mais comprimida. Aqui eu consigo fazer responder de uma maneira um pouco mais completa, beleza? Se você gostou desse conteúdo também, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você quiser ter mais conteúdo de robótica e competições. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!